Alô, amigas e amigos da TV Taperá, hoje, terça-feira, dia 5 de maio, como todos estão observando, o coronavírus continua caminhando firme, né? A gente sempre espera que os índices estejam cada vez menores, porém, infelizmente, não é isso aí que a gente tem observado. Diante disso, principalmente aqui no estado de São Paulo, o governo tem impostos algumas medidas no sentido de nós atingirmos um percentual de isolamento maior do que 50%, principalmente naquelas cidades acima de 70 mil habitantes. Pelo fato dessas cidades, a grande maioria não estar atingindo o percentual mínimo de 50%, e diante do avanço do coronavírus, o governo do estado vai exigir, a partir do dia 7 de maio, que toda pessoa que estiver em espaço público seja obrigada a usar a máscara, né? Nós não vamos entrar aqui na discussão, né? Quem que deveria de dar máscara, isso, aquilo, tal, né? Mas o importante é que a pessoa, a partir do dia 7 de maio, vai ter que usar a máscara sempre que frequentar algum espaço público. Reforçando, andou na rua, você vai ter que usar a máscara, né? Mas não sei se vocês notaram, né? Nessa época do inverno, é a época que sempre nós tivemos um grande índice de doenças respiratórias. Você que tem criança, principalmente, você pode notar que a sua criança ficou menos doente, teve menos frequência de sintomas respiratórios. Talvez você tenha notado isso, né? E isso aí, no fundo, tem uma explicação, né? Veja, nós tivemos uma diminuição do número de carros circulantes, isso aí já diminui muito a poluição. Nós tivemos uma diminuição, né, das aglomerações, isso também tem uma influência muito grande para que o micróbio não se propague. Nós tivemos também, né, uma mudança total no hábito, né, doméstico, principalmente em relação à higiene, né? Lavar as mãos, evitar espirros, né? As pessoas não faziam visitas frequentes, principalmente contato com doentes, né? Familiares, enfim, uma série de ações que, se a gente juntar tudo, explica o porquê que, principalmente nas casas onde se tem criança, nós não tivemos aquele índice que sempre tivemos nos invernos anteriores. Então, essa questão do coronavírus, que impôs para a população a absorver uma série de orientações, né, no sentido de evitar a propagação do coronavírus, serviu também para todos os outros tipos de micróbios que afetam o sistema respiratório. Isso aí foi muito bom. Por quê? Porque evitou-se gastos com medicamento, evitou-se a ida nos prontos-socorros, né? Justamente para não ter esse contato mais frequente com pessoas com suspeitas do coronavírus. Então a gente pode ver que essas medidas de higiene, uso de máscara, lavar a mão, né, evitar aglomeração, evitar uma série de coisas que a gente normalmente não se tomava cuidado, né, fez com que certamente
o índice de doenças respiratórias que normalmente a gente encontrava no inverno, isso neste outono, e provavelmente a gente espera que no inverno esses índices estejam sempre abaixo do comum. Então tem esse lado positivo, como eu falei, não é? Do fato do coronavírus estar assustando todo mundo. E uma coisa que eu gostaria de reforçar, que nós falamos no programa passado, é o seguinte: um outro fator muito importante, além de tudo isso, do uso da máscara, de evitar aglomeração, de lavar sempre as mãos, coisas desse tipo, né? Uma coisa fundamental é a higiene oral, né? Essa higiene oral, ela é tão importante como, por exemplo, o uso de máscara. É tão importante quanto lavar as mãos. Por quê? Porque o micróbio fica onde? O micróbio, quando entra, fica nas vias aéreas superiores inicialmente e depois vai cair na boca, né? Então, a higiene oral é fundamental. Escovar os dentes, fazer gargarejos, até esses antissépticos bucais, né? Para fazer o gargarejo, são medidas que sempre auxiliarão na questão da prevenção da disseminação de qualquer vírus respiratório e principalmente nesse período do coronavírus. E uma outra coisa que nós queremos alertar a população é em relação à poluição. Nessa época do frio, a poluição normalmente é maior, só não está maior por causa desse, digamos assim, dessa diminuição, né, do fluxo de pessoas e de veículos, mas também em relação à poluição causada pelas queimadas. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação às queimadas, né? As autoridades precisam ficar atentas ao reclamo da população sempre que tiver alguma queimada, né? Ter uma ação bastante rápida, efetiva e coibir que, principalmente, os donos de terrenos comecem a atear fogo justamente para não se gastar em roçar. Tá? Então a população fique atenta, denuncie isso aí para as autoridades competentes e cabe a cada município atender os seus munícipes no tocante à não proliferação da poluição ambiental. E vamos passar a vocês que nos assistem os últimos números do coronavírus. Infelizmente, como eu falei, os números estão aumentando. Vamos falar a respeito do mundo, né? Do nosso planeta. Só para vocês terem uma ideia, nós já atendemos mais de 3.500.000 pessoas infectadas. Lógico que é muito mais que 3.500.000. Quer dizer, esse número é um número que se tem catalogado, mas a gente sabe que o teste, né, não foi feito para todas as pessoas que têm sintomas, apenas para aquelas pessoas, principalmente aqui no Brasil, que têm sintomas semelhantes para o coronavírus, mas em estado um pouquinho mais avançado. Então, esse número do mundo de 3.500.000 pessoas infectadas, certamente é muito maior. Outra coisa, e número de mortes no mundo? Nós já atingimos quase 250.000 pessoas, né, que faleceram em decorrência do coronavírus. E no Brasil, como é que está a situação? Bom, no Brasil, nós temos até hoje quase 110.000 casos confirmados. E o número de óbitos atingindo quase 7.500 pessoas. Não estou arredondando esses valores. E sempre alertando, gente, sempre alertando. Esses números são números dinâmicos. O que eu estou falando hoje
amanhã a gente pode ter, logicamente, números maiores, porque novos testes estão detectando aquelas pessoas suspeitas e, logicamente, mais mortes estão ocorrendo todo dia. Tá? Isso é muito importante a gente alertar para quem nos assiste, sabendo que esses números eles são variáveis. Então, o que nós temos no Brasil são esses números. E no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, nós temos quase 33 mil casos. Exatamente 32.187 casos confirmados e quase 2.700 mortes, tá? No estado de São Paulo. Então veja que são números expressivos. Chegando na região de Salto, onde é transmitida a TV Itaperá, então nós temos aqui na cidade de Salto, no município de Salto, a gente pode dizer que nessa micro-região, né, é um município até privilegiado. Até hoje nós temos 8 casos confirmados no município de Salto. Nenhum óbito, correto? Nenhum óbito no município de Salto. O que nós temos de casos suspeitos e que estão internados são 3 casos suspeitos aqui em Salto. 2 internados na enfermaria e 1 internado na UTI. Mas são casos suspeitos que estão aguardando o resultado de confirmação ou não do coronavírus. Vamos para a nossa vizinha Itu. Na nossa vizinha Itu, nós já temos 23 casos confirmados e 4 óbitos. Casos suspeitos internados, nós temos um número de 11 pacientes internados suspeitos. 5 internados na enfermaria e 6 pacientes na unidade de terapia intensiva. Agora vejam que interessante. A gente caminhando um pouquinho mais, né, nós temos o município de Porto Feliz. Veja que interessante. Porto Feliz é uma cidade bem menor, né, de habitantes, mas o número de casos confirmados em Porto Feliz já atinge 14 casos confirmados e 3 óbitos. Então vocês vejam, Porto Feliz, que é uma cidade bem menor do que Itu, já tem 14 casos confirmados e 3 óbitos. E a gente pode ver, que o micróbio, é um micróbio que ele caminha, quer dizer, antes estava na China, aí foi se alastrando. Tá? Então, entre municípios acontece a mesma coisa, o micróbio vai indo de um município para outro. A própria população, ela vai levando. Tá? Um vai visitando, vai trabalhando de um município para outro, quer dizer, essa migração, é decorrente justamente, por causa da população. Tá? E se a gente for um pouquinho mais além, da nossa vizinha Indaiatuba, tá? Então, Indaiatuba, ela hoje apresenta 58 casos confirmados e 6 óbitos registrados como sendo causadores pelo coronavírus. Então, com esses dados, minha gente, a gente pode dizer o seguinte, o micróbio, que é o nosso inimigo invisível, ele continua. Nós precisamos
sempre manter a vigilância, né, no aspecto principalmente do uso de máscara, respeitar a quarentena. Por quê? Porque é como eu falei, essa mobilidade de uma pessoa, né, de um local para outro, é um dos grandes fatores para a disseminação desse vírus. É interessante nós alertarmos aqui através da TV Taperá a importância da população seguir as orientações das autoridades médicas, né? E não baixar a guarda, tá? O que a gente tem notado, né, é um aumento cada vez maior da mobilidade urbana, daí, né, o município não ter índices satisfatórios a ponto do governo do estado, né, a partir do dia 7, obrigar a população a usar a máscara. Então nós não podemos brincar com esse micróbio, nós temos que cada vez mais, né, ficar mais atento, porque tudo indica que o pico do coronavírus esteja chegando, né? Aqui não vai nenhum objetivo de causar pânico, muito pelo contrário, é levar as informações corretas para a população, no sentido que a população faça a sua parte. Por quê? Porque esse micróbio, como nós já falamos, ele é um desconhecido, é de alta contagiosidade, né? E se é de alta contagiosidade é justamente pela mobilidade urbana, tá certo? Então, minha gente, sempre atentos com todas essas orientações. A gente gostaria que você compartilhasse esse programa, justamente para que aquelas pessoas que não teve oportunidade ou não tem a oportunidade de assistir, possa também assistir o programa, e você ser o nosso agente multiplicador, levando todas essas orientações importantes para aquelas pessoas que não tenham o acesso à internet, possa pelo menos através de você, né, seguir as mínimas normas de contenção desse perigoso micróbio. Muito obrigado e até o nosso outro programa.